Olá, no vídeo de hoje nós vamos discutir sobre medidas de dissimilaridade e escalonamento multidimensional. Diversos algoritmos fazem uso, direta ou diretamente, de medidas de dissimilaridade. Por exemplo, a estimativa de densidade não paramétrica, que nós vimos em alguns vídeos atrás, na semana passada, usa uma janela de vizinhança para calcular a densidade. E para calcular essa vizinhança, é preciso alguma medida de similaridade ou de dissimilaridade. Dependendo do tipo de dado, diversas medidas são possíveis. Por exemplo, existem aplicações específicas, como a comparação de sequências de DNA, que usam algumas métricas específicas de similaridade e dissimilaridade. Comparação de imagens usa métricas específicas e diversos outros casos específicos usam métricas específicas. Mas aqui na aula de hoje a gente vai ver apenas as medidas mais comuns e que são aplicadas em diferentes contextos. Além disso, alguns dos algoritmos eles assumem certos tipos de medidas de similaridade. Por exemplo, a maioria deles usa a distância euclidiana, que a gente vai discutir daqui a pouco, que é a mais comum. Eventualmente, se a gente estiver discutindo algum algoritmo que não usa uma dessas medidas, a gente vai deixar isso claro aqui nos slides. Além disso, a gente vai considerar medidas de dissimilaridade. Quanto maior o valor da medida, mais dissimilar, mais diferente são os objetos que a gente está comparando. Mas existem diversas maneiras de transformar uma medida de dissimilaridade numa medida de similaridade. Aqui, por exemplo, tem três transformações em que a gente consegue, de uma maneira trivial, converter uma medida de similaridade em uma medida de similaridade. A gente pode, por exemplo, considerar o negativo da dissimilaridade, ou essa medida de similaridade ela assume um valor entre 0 e 1, a gente pode construir uma medida de similaridade fazendo 1 menos a medida de dissimilaridade. Então, quem é invertendo a escala, ou uma outra opção é fazer 1 dividido por 1 mais a medida de dissimilaridade, em que o exemplo, o valor mais similar aqui seria uma da medida de similaridade, seria 1. Dependendo da medida que a gente está usando, uma dessas três opções aqui, a gente consegue de maneira simples converter de uma medida de dissimilaridade para uma medida de similaridade. Como eu disse agora há pouco, muitos algoritmos eles fazem uso de uma função de similaridade ou também uma função de distância entre pares de exemplos. Alguns algoritmos precisam da distância entre todos os pares de exemplo. Então, eles precisam de uma matriz de dissimilaridade, uma matriz quadrada, n por n, em que cada entrada dessa matriz corresponde à dissimilaridade ou à distância entre o par de objetos, entre o par de objetos i e j. Então, aqui, por exemplo, aqui a gente tem a distância entre a primeira linha da base de dados, o primeiro objeto e ele mesmo, e aqui a gente tem a distância entre o enésimo linha e a primeira. Então, essa é uma matriz quadrada, n por que n é o número de linhas da minha base de dados, o número de exemplos, em que a gente tem aqui a distância entre todos os pares de objetos.
que caracteriza uma função de distância? Se uma dada função de distância é uma métrica, ela computa a distância entre os pontos A e B. Então, se eu tenho uma função D aplicada aos objetos A e B, se essa função D é uma métrica, ela calcula a distância entre dois objetos, e além disso, ela deve obedecer as seguintes propriedades. A distância é sempre positiva, então a distância entre dois objetos é sempre maior ou igual que zero. A distância é zero somente se os dois objetos forem idênticos. O objeto A é o objeto B, se o dado A é igual ao dado B, se a linha A é igual à linha B. A distância também é simétrica, então a distância do objeto A para o objeto B é a mesma, deve ser a mesma se eu calcular a distância do objeto B para o objeto A. E além disso, ela deve obedecer o princípio da desigualdade triangular. Se eu tenho a distância entre um objeto A e um objeto C, essa distância tem que ser menor ou igual que a distância a um terceiro objeto B. Então, a soma das distâncias desses objetos aqui, A e C, para um terceiro objeto B. Então, a distância para um objeto A ao objeto C tem que ser menor ou igual que a distância de A até B, somado com a distância de B até C. Esse aqui é chamado princípio da desigualdade triangular, porque se isso aqui porque a gente pode fazer uma analogia com os triângulos, com os vértices de um triângulo, A, B e C, como sendo os vértices de um triângulo, e as distâncias entre esses vértices. Então, a distância da diagonal aqui do triângulo, no caso, teria que ser menor ou igual que a distância dos outros lados do triângulo. Então, a maior distância aqui do triângulo teria que ser menor ou igual que a soma dos outros dois lados do triângulo. Por isso que é chamado de desigualdade triangular. Existem algumas medidas de distâncias que não são métricas, que elas não obedecem todos essas propriedades aqui. Então, algumas das medidas elas não são métricas. Então, algumas operações que a gente faria, isso restringe algumas das operações, mas essas medidas elas podem ser úteis em alguns contextos. A função de distância mais comum é a distância euclidiana. E a distância euclidiana é aquela mesma que a gente conhece de toda a vida, do ensino médio. A distância euclidiana entre dois pontos A e B, entre dois objetos, entre dois vetores A e B, em um espaço de m dimensões, é definida como sendo a raiz quadrada da soma dos quadrados de cada uma das dimensões. Então, se eu tenho m atributos, eu tenho m colunas na minha base de dados, e eu quero calcular a distância entre dois objetos, eu vou fazer essa diferença para cada coluna, para cada atributo dessa minha base de dados, elevar essa diferença ao quadrado, fazer a soma dessas diferenças e calcular a raiz quadrada. Em muitas situações, a gente não precisa do valor exato da distância, mas a gente precisa saber só de uma relação de ordem entre essas distâncias. Eu preciso saber só quem é maior e quem é menor. Então, e aí, para redução do custo computacional, ao invés de tirar a raiz quadrada, a gente desconsidera a raiz quadrada e considera apenas o quadrado da distância euclidiana. Considera aqui só essa parte
da função. Uma outra maneira de representar a distância euclidiana é na forma vetorial. Então, aqui se eu tenho dois vetores no espaço vetorial, eu também posso calcular a distância euclidiana fazendo essa operação aqui vetorial. A diferença entre o transposto da diferença vezes a diferença desses dois vetores. Ou eu posso expandir aqui essa representação chegando nessa outra expressão aqui. Então, aqui o vetor A transposto vezes ele mesmo, o vetor B transposto vezes ele mesmo, menos 2 vezes A transposto vezes B. Essa forma vetorial aqui, ela é bastante útil em algumas situações. Por exemplo, eu posso, se eu quiser fazer uma analogia com a similaridade de cossenos, não fica evidente com a similaridade de cossenos com essa representação aqui, ou para fazer derivação do escalamento multidimensional, como a gente vai ver mais para o final da aula. Além disso, essa fórmula vetorial aqui, ela simplifica a notação e simplifica a implementação. Se a gente quiser fazer uma implementação na mão, se a linguagem de programação dá suporte a operações de álgebra linear. Então a gente pode escrever, se a gente tem uma linguagem de alto nível que faz operações de álgebra linear, como o MATLAB ou o próprio Python, simplifica a notação e a implementação, que eu não precisaria codificar aqui um laço para fazer a diferença entre todos os pares, entre todos os atributos dos vetores. Simplesmente uso essa operação vetorial aqui na implementação. Além da distância euclidiana, uma outra distância bastante comum é a chamada distância de Manhattan, também conhecida como distância City-Block ou distância Tax-Cab. E a ideia, uma analogia aqui, ela é chamada distância de Manhattan, porque ela é inspirada na cidade de Manhattan, em Nova York, em que, se a gente quer ir de um lugar que é uma cidade em que os quarteirões são todos quadradinhos, né? Então, ela é toda planificada, Manhattan. E se eu quiser calcular a ideia da distância de A até B, é como se eu estivesse pegando um táxi, ou se eu estivesse andando nos quarteirões dessa cidade para poder sair de um ponto A para o ponto B. Eu não posso andar por cima dos prédios, que seria no caso de calcular a distância euclidiana, né, a distância entre esses dois pontos, e eu teria que andar zigue-zagueando entre esses dois pontos para poder, ou teria que seguir aqui os blocos da cidade para poder sair do ponto A para o ponto B. Então, seria o caminho que um táxi faria, por isso que é também chamado de taxi cab, para sair do ponto A e o ponto B. E ela é definida aqui dessa maneira, então ela aqui é o valor absoluto da diferença entre os dois
cada atributo dos objetos. Então, é a soma do valor absoluto de cada atributo dos dois objetos. E aqui tem uma comparação visual daqui do ponto central. Em vermelho seria todos os pontos que estão à mesma distância euclidiana desse ponto central. Então, todos aqui estão à distância de 1 do ponto central. E aqui em preto, usando a distância euclidiana, e aqui em preto, seria todos os pontos que também estão a uma distância 1 do ponto central, usando a distância de Manhattan. Distância euclidiana e distância de Manhattan, elas são definidas para atributos numéricos. Se eu tenho atributos de outro tipo, como os atributos ordinais, ou os atributos nominais, a gente precisa de outras maneiras de calcular a distância. Se eu tenho um atributo ordinal, uma abordagem bastante comum é assumir que existe uma distância de 1 entre as escalas. Então, por exemplo, entre as notas os conceitos aqui no FBC, eu vou assumir, por exemplo, que o D vale 1, o C vale 2, o B vale 3 e o A vale 4, que tem uma distância de 1 para cada um dos níveis dessa escala. E aí a gente usa esse valor numérico com essa escala de ranking, né, da posição, para calcular a distância euclidiana ou a distância de Manhattan. Então aqui, por exemplo, se um aluno cursou 5 disciplinas e ele tirou, tem os conceitos A, B, C, AB, e o segundo aluno tirou B, 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 BB, tirou B nas 5 disciplinas, e eu estou aqui usando essa escala ordinal, o F vale 0, o D vale 1, o C vale 2, o B vale 3 e o A vale 4. Eu poderia calcular a distância de Manhattan entre esses dois alunos, como sendo aqui a diferença entre os conceitos, então a diferença entre o A e o B. O A vale 4, primeira disciplina aqui, e o B vale 3, então 4 menos 3. Segunda disciplina, 3 menos 3, B3 e o outro B3. Aqui o C vale 2 e o B vale 3, a terceira disciplina. A quarta disciplina, 4 menos 3, e a quinta disciplina, 3 menos 3. Então, a distância entre os dois alunos, ou a dissimilaridade entre esses dois alunos, nessa escala aqui, ordinal aqui, usando a medida de distância de Manhattan, é 3. Se eu estou calculando a distância entre dois atributos binários, então aqui só tem os valores 0 e 1, uma maneira de definir a distância entre esses atributos é considerar o número de atributos em que ambos são iguais a 0. Tenho lá uma sequência de atributos binários e eu quero calcular a distância entre dois objetos para esses atributos binários. Eu vou contar quantos são iguais a 0, chamando aqui de F00. Quanto em ambos os objetos eles são iguais a 1, que eu estou chamando aqui de F11. F10, quer dizer que no objeto X ele vale 1, no objeto Y ele vale 0, e F01,
e que o número de... que é o contrário, né? Que no objeto x ele vale 0 e no objeto y esses atributos valem 1. E aí, com base nisso aqui, nessas quantidades, o coeficiente de similaridade, ou coeficiente de casamento aqui, fazendo a soma de quando eles são iguais, que é F00 e F11, dividido pela soma total. Então, uma similaridade em que os iguais em ambos os objetos, ambos são iguais a 0, ambos são igual a 1, dividido pela soma de todas as quantidades, ou a medida de similaridade, como sendo 1 menos, né, esse valor aqui. Uma outra alternativa, quando o zero não é informativo, é desconsiderar esse termo aqui, desconsiderar o F00. Por exemplo, eu quero calcular a distância entre matrículas de alunos. Então, se ambos os alunos não se matricularam em física quântica, por exemplo, não tem por que eu contar esse casamento, não tem por que eu contar esse caso. Ou, um outro exemplo, a comparação entre compras do supermercado. Se ninguém comprou caviar, não faz sentido eu considerar caviar nesse cálculo de similaridade. Então, o coeficiente de Jacquard é uma métrica, uma medida de similaridade que desconsidera em que ambos são zero. Então, eu tiro aqui tanto do numerador quanto do denominador essas contagens. Então, aqui é a similaridade de Jacquard e aqui é de similaridade de Jacquard. Então, aqui, se eu quiser calcular a similaridade e a dissimilaridade para esses dois objetos aqui, eu vou desconsiderar o segundo e o terceiro atributo de ambos os casos e vou considerar apenas os demais. Se eu tenho atributos nominais, o caso mais simples, então, atributos nominais é aqueles que eu tenho mais de duas categorias, né? Então, ao invés de ser só binário, 0 e 1, eu tenho mais de uma categoria. Então, se o tipo de domicílio é casa, apartamento, sítio, ou casa, apartamento ou sítio, por exemplo. Então, eu tenho 3 possíveis valores. Então, o método mais comum é fazer o casamento simples. Então, eu estou comparando dois atributos, qual que é o tipo de moradia. Então, se ambos forem iguais, eu conto um ponto. Então, eu estou considerando o somatório em que ambas as categorias são iguais para ambos os registros. Se eles forem diferentes, eu não considero aqui no somatório. E uma medida de similaridade é o número de categorias, essa métrica aqui de similaridade. Existem aplicações específicas que precisam de medidas específicas. Então, tem alguns casos específicos que existem medidas mais úteis que eu posso utilizar. Essas que a gente discutiu aqui são medidas de propósito geral.
Mas existem casos específicos em que eu preciso de medidas específicas. Por exemplo, se eu estou comparando palavras, nomes, strings em geral, uma métrica comum é a distância de adição. Quantas letras eu preciso trocar para converter uma string na outra string? Ou, se eu estou comparando textos digitados no computador, eu posso usar a distância de QWERTY, que considera teclas distantes do teclado como menos prováveis de acontecer. Então, dá um peso maior para teclas, um peso maior ou menor para teclas que estão mais próximas ou mais longe do teclado. E QWERTY aqui é as primeiras letras aqui do teclado do computador, que é chamado de distância de QWERTY. Além disso, tem outras métricas gerais que são usadas em casos específicos. Por exemplo, se eu quero calcular a diferença entre duas distribuições, eu quero comparar uma distribuição A com uma distribuição B, o quão similar essas duas distribuições estão, tem a divergência de KL, Kullback-Leibniz. Se eu quero comparar representações textuais, a gente vai ver exemplos mais para frente, eu vou fazer uso da medida de cosseno. Se eu quero comparar imagens, imagens aéreas, por exemplo, então, existem métricas que consideram grupos de pixels em conjunto. Então, eles criam uma estrutura entre os pixels que formariam um objeto na imagem. Então, o quanto dissimilar são essas estruturas de pixels. E de outras métricas específicas e dezenas de outras métricas de uso específico. Alguns dos algoritmos usados para fazer a modelagem, eles assumem certas premissas sobre as distâncias ou dissimilaridades. Por exemplo, vários algoritmos assumem que existe assumem distância euclidiana entre os objetos. E aí, se eu quero usar alguma outra distância que não seja euclidiana, em várias situações eu preciso fazer alguma modificação no algoritmo ou fazer algum pré-processamento nos dados para poder usar essa distância euclidiana. Então, em alguns casos eu preciso considerar um algoritmo. Eu não posso aplicar distância euclidiana. Por exemplo, se eu tenho dados categóricos e distância euclidiana e o algoritmo trabalha, eu teria que ou modificar a implementação do algoritmo para esse algoritmo considerar a distância, alguma outra distância, ou fazer alguma transformação nos dados para que eu consiga adaptar os meus dados para conseguir calcular como fazer adaptações nos algoritmos nem sempre é viável, nem sempre é trivial. É mais comum fazer algum tipo de pré-processamento nos dados, fazer alguma alteração nos dados para a gente poder adequar os dados para poder usar com aquela medida específica para que os pré-processamentos mais comuns.
Imagina que eu tenho aqui, eu quero calcular a distância entre esses dois objetos, o objeto x e o objeto y. O x aqui vale, tem duas colunas, e os valores aqui são 23 e 2.500, e y 55, 3.000. E esses atributos são idade e salário. A gente sabe que a escala de idade, do atributo idade, vai entre 0 e 100, e a escala de salário tem valores muito maiores. No caso aqui, tá aqui, idade é entre 0 e, sei lá, 120, 130, um valor máximo aí para a idade, aproximadamente entre 0 e 100, e salário vai desde o salário mínimo até o salário, o maior salário da base. Se eu for calcular a distância euclidiana entre esses dois objetos, como a escala aqui desse segundo atributo é muito maior do que a escala do primeiro atributo, quer dizer, a escala do atributo salário, a faixa de valores de salário é muito maior do que a escala de idade, a faixa de valores de idade, o atributo salário vai ter um peso muito maior no cálculo da distância. Então, aqui eu estou dando um peso muito maior para esse atributo aqui, simplesmente porque as escalas são diferentes. Então, o fato do algoritmo assumir distância euclidiana e a escala dos dados está diferente, implica aqui nesse peso maior para esse atributo. Então, como que a gente resolve esse problema? Uma técnica comum é fazer uma conversão de escala para que ambos os atributos, ou para que todos os atributos dos meus dados estejam na mesma escala. Por exemplo, eu posso fazer uma transformação nos dados, vou fazer uma transformação aqui, para que todos eles, para que ambos os atributos estejam dentro da faixa 0 e 1. Então aqui eu vou pegar o atributo idade, por exemplo, o atributo z, no caso geral. Então vou pegar toda aquela coluna ali e fazer essa transformação, essa normalização. Nessa normalização, eu vou pegar cada valor ali dessa coluna, subtrair do mínimo e dividir pela diferença entre o máximo e o mínimo. Depois que eu fiz isso aqui, esse atributo z, ele vai estar na escala 0 e 1. Então, se eu aplicar isso independentemente para cada uma das minhas colunas, para cada um dos meus atributos, eu vou fazer essa transformação de tal maneira que, ao final, todos eles ficam entre 0 e 1. Uma outra alternativa é fazer com que todos os atributos tenham média 0 e o desvio padrão igual a 1. Então, aqui eu estou padronizando os dados. E para fazer isso, eu pego cada valor daquele atributo, subtraio da média e divido pelo desvio padrão daquele atributo. Então, fazendo isso, essa nova coluna, esse novo atributo z' aqui, transformado, vai ter um desvio padrão 1 e média igual a 0. Quando que eu uso um e quando que eu uso o outro? Depende de vários fatores. Depende da aplicação, depende do algoritmo, depende da variabilidade que eu tenho aqui nos dados.
e depende se tem alguma outra, algum outro fator adicional que eu quero considerar aqui para fazer essa transformação. Então, por exemplo, se um algoritmo assume que os dados devem estar normalmente distribuídos, eu vou fazer essa transformação aqui. Se eu tenho um algoritmo que requer que os dados estejam entre 0 e 1, uma rede neural, por exemplo, algumas redes neurais, por exemplo, eu vou fazer essa transformação aqui. Então, tem que se analisar aí caso a caso quando usar um e quando usar outro. Além disso, muitos algoritmos que usam métrica de distância, se ele usa a distância euclidiana, ele não aceita atributos nominais, por exemplo. Então, eu teria que fazer alguma outra transformação para esses atributos nominais para poder considerar eles no cálculo da distância. Uma transformação comum é chamada de 1 de k, ou 1 of k, em que se eu tenho k valores daquele atributo, eu vou transformar em k atributos binários e vou usar uma representação 0 e 1 para representar, para fazer essa nova transformação. Por exemplo, se aqui eu tenho um atributo função na base de dados da universidade, em que aluno, técnico administrativo ou docente, eu vou criar um atributo, o atributo técnico e o atributo docente. Então aqui, aluno é mapeado em 0, 0, 1. Então esse aqui é o atributo binário aluno, se ele é aluno sim ou não. Técnico é mapeado em 0, 1, 0. Então aqui tem o atributo binário técnico, se ele é técnico ou não. E docente seria mapeado em 1, 0, 0. Então aqui eu tenho o atributo binário, se é docente ou não. Existem outras abordagens para fazer essa transformação de nominal para numérico, que consideram... então, se eu tenho aqui 100 possíveis categorias diferentes, eu iria precisar criar 100 novas atributos. Às vezes isso complica demais a situação. Então, eu teria que usar alguma outra transformação que controla o número de atributos que eu estou criando. Ou tem algumas transformações que consideram a frequência ao invés de ser simplesmente 0 e 1. Então, tem diversas outras abordagens, mas essa aqui é a mais comum. Tem situações que eu quero fazer o caminho inverso. Tem algoritmos, ou tem situações que eu preciso transformar um valor numérico em um valor categórico. Por exemplo, algoritmos que criam regras, ou algoritmos que investigam associações, eles podem ser mais eficientes, eu posso ter um resultado melhor se eu estou utilizando atributos discretos, ao invés de atributos contínuos. Então, esse processo de transformar um atributo contínuo em um atributo discreto é chamado de discretização. Existem diferentes abordagens também, mas as mais comuns são a largura fixa ou a frequência fixa. Qual que é a ideia da largura fixa? Na largura fixa, a gente pega o intervalo aqui do mínimo daquele atributo e o máximo daquele atributo e divide esse intervalo em tamanhos iguais. Em que esse tamanho é especificado pelo usuário. Então aqui, por exemplo, se eu tenho esse atributo aqui,
e eu quero separar em intervalos de tamanho 5. Eu posso... eu vou... pegar o valor mínimo aqui desse atributo, que é 32, e aí eu vou fazer incrementos de 5 em 5. O primeiro, a primeira categoria, o primeiro valor discreto vai de 32 até 37, o outro vai de 37 até 42, e assim por diante, dividindo o intervalo de 5 em 5 até chegar aqui no valor máximo. Eventualmente eu posso relaxar o mínimo e o máximo, porque isso aqui é uma amostra e eu posso ter valores fora dessa amostra, ou se eu sei que um atributo ele varia de a idade entre 0 e 150, eu posso dividir entre a idade de 0 e 5, 5 e 10, e assim por diante, mesmo que sem considerar um mínimo e um máximo que ocorrem aqui na minha base. Então aqui, se eu quero separar esse atributo Z aqui com esses valores em intervalo de 5 e 5, eu vou pegar a primeira categoria de 32 até 37, e eu mapearia esses dois casos aqui, o 32 e o 34, para essa categoria. A próxima categoria é do 37 até o 42, e não tem ninguém. Então essa categoria aqui fica vazia. Do 42 ao 47, e eu colocaria esses dois registros aqui. Do 47 até o 52, eu colocaria o 51. Tá errado aqui, é 51. Do 52 ao 57 não tem ninguém. E assim por diante, aqui, ó, do 67 ao 62, todos esses caras aqui seriam mapeados para essa categoria aqui. E finalmente aqui do 72 ao 77, eu mapearia esse cara aqui. Então essa aqui é a abordagem de largura fixa. Eu defino uma largura para cada uma dessas categorias, aqui tamanho 5, e vou alocando cada valor aqui do atributo numérico para a categoria correspondente. Uma desvantagem dessa abordagem aqui é que eu gero algumas categorias sem ninguém. Algumas têm mais valores representados e algumas têm menos. Então fica desproporcional esses buckets, o tamanho de cada uma dessas categorias, o número de casos que caem em cada uma dessas categorias. Uma alternativa é separar um intervalo dos dados em intervalo com aproximadamente o mesmo número de objetos. Quer dizer, ao invés de eu fixar um tamanho mínimo, um tamanho para o bucket, um tamanho para cada uma das categorias, eu tento distribuir os dados para que cada uma das categorias que eu criar contenha aproximadamente o mesmo número de registros. Então, por exemplo, se eu quiser separar esses caras aqui em 5 intervalos, eu tenho 13 registros aqui, então se eu dividir 13 por 5, eu vou ter aproximadamente 2,6, 13 por 5 dá 2,6. Então, eu não vou conseguir colocar exatamente o mesmo número de objetos em cada um dos intervalos. Porque essa divisão aqui não é inteira.
mas eu vou tentar equilibrar com que aproximadamente esse número aqui, que eu tenho aproximadamente esse número aqui em cada um dos buckets. Isso evita que um bucket, que uma desses slots que eu criei para representar essas categorias tenha muitos itens e outros fiquem vazios. Então aqui eu tenho esses 13 itens e eu quero separar em 5 intervalos. Vou ter aproximadamente 3 exemplos em cada bucket. Então aqui eu vou criar o primeiro intervalo aqui do 30. Eu vou pegar os 3 primeiros. Então aqui essa categoria começa no 32 e vai até o 45. Fechado aqui, né? Inclui o 42 e exclui o 45. Então eu vou colocar os 3 primeiros. A segunda começa no 45 e vai até o 62, fechado em 45, aberto em 62, então eu vou colocar esses 3 aqui. Do 62 até o 69, então eu vou colocar esses 3. Do 69 ao 71. E o último aqui, do 72 em diante. Então todas aqui têm aproximadamente, todas têm 3, exceto o último, que ficou com apenas 1. A desvantagem agora aqui, buckets de tamanhos diferentes. Então esse aqui vai do 32 até o 45, esse aqui do 45 até o 62, e esse aqui, por exemplo, vai só do 69 até o 72. Então essas são algumas das transformações mais comuns relacionadas ao cálculo de medidas de similaridade e dissimilaridade. O segundo tema aqui da aula está relacionado ao escalamento multidimensional. Qual que é a ideia do escalonamento multidimensional? A gente viu lá no comecinho do vídeo como que eu faço para obter uma matriz de distância ou uma matriz de similaridade a partir de um conjunto de dados. E se eu tiver uma aplicação em que eu tenha, em que é dado para mim essa matriz de distância, e eu quero de alguma maneira visualizar os dados, a forma aproximada desses dados. Quer dizer, é dado para mim essa matriz de distância e eu quero criar uma representação espacial aproximada que mantenha as relações de distância o máximo possível. Então, se a distância entre dois objetos naquela matriz, se a distância entre o objeto A e o objeto B é 10, e a distância entre o objeto A e o objeto C é 5, quer dizer, a distância de A para B é 2 vezes a distância de A para C, eu quero criar uma representação em que eu possa visualizar essas distâncias de alguma maneira aproximada, mantendo o máximo possível essa relação de 2 para 1, de A para B e de A para C. Bom, você pode perguntar, mas por que eu não teria acesso aos dados? Pode ter várias situações, por exemplo, questão de confidencialidade.
Eu não posso ter acesso aos dados brutos, mas eu posso, de alguma maneira, ter acesso a essa matriz de distância que calcula essa dissimilaridade entre os objetos. Ou eu posso ter um objeto muito complexo, em que a distância é obtida de alguma maneira subjetiva, ou com alguma métrica, ou com alguma medida de distância muito específica. E é fácil calcular essa matriz de distância, mas é difícil visualizar os dados. Por exemplo, dados textuais, em que eu quero mapear esses dados textuais em uma visualização para poder tentar identificar visualmente padrões ali naqueles dados. Uma técnica que é usada para para resolver esse problema, quer dizer, eu tenho uma matriz de distância e eu quero gerar uma visualização a partir dessa matriz de distância, é chamada de escalamento multidimensional ou multidimensional scaling. Existem várias técnicas para fazer isso. Existem diversas variações dessa técnica, mas a gente vai ver um exemplo aqui e dar uma ideia geral de como que funciona a técnica clássica, a técnica mais tradicional, que é baseada na distância euclidiana. Então, considere o seguinte exemplo. Eu tenho uma base de dados com a distância euclidiana entre as coordenadas do centro de 6 cidades brasileiras. Então, aqui, de Curitiba até São Paulo, tem uma distância de 3,2, e essa distância aqui de 3,2 é com base na diferença da latitude, da distância euclidiana da latitude e longitude entre essas duas cidades. Então, eu peguei lá o valor da latitude e longitude de Curitiba e o valor da latitude e longitude de São Paulo, e calculei a distância euclidiana entre essa latitude e essa longitude. Mesma coisa de Curitiba para Brasília, de todo mundo contra todo mundo aqui, todos os pares, né? Curitiba até São Paulo, Curitiba Brasília, Curitiba Salvador, Curitiba Manaus, Curitiba Porto Alegre, e aí São Paulo Brasília, São Paulo Salvador, São Paulo Manaus, São Paulo Porto Alegre, e assim por diante. Então essa aqui é a matriz de distâncias euclidianas, considerando as coordenadas, latitude e longitude dessas cidades. Obviamente, a distância da cidade, do centro da cidade para ela mesma é zero, e a matriz é simétrica, quer dizer, como eu estou usando a distância euclidiana, e a distância euclidiana é uma métrica, ela respeita aquelas propriedades que a gente falou lá no começo da aula, a distância de Curitiba a São Paulo é a mesma distância de São Paulo até Curitiba. Então, aqui, 3,2, 3,2, quer dizer, a distância de Curitiba até São Paulo é a mesma distância de São Paulo até Curitiba. Então, essa matriz aqui, ela é simétrica. Então, eu recebi essa matriz aqui como entrada e eu quero criar uma representação dessa matriz para visualizar essas distâncias aqui, mantendo o máximo possível essas relações aqui de distância. Então, naquele mapa projetado, eu acho que o mais próximo aqui é São Paulo e Curitiba. Quando eu fizer essa visualização, Curitiba e São Paulo tem que ser as duas cidades mais próximas
nessa visualização. A segunda aqui é Curitiba e Porto Alegre. Então, Curitiba e Porto Alegre tem que estar próximas, mas não tão próximas quanto São Paulo e Curitiba. E a maior distância aqui tem que ser de Manaus até Porto Alegre, que são as duas cidades mais distantes aqui dessa minha matriz de distância. Então, eu peguei essa matriz de distância aqui, apliquei a técnica de escalamento multidimensional clássica, e aí eu cheguei nesse resultado aqui. Então, aqui é aonde estaria São Paulo, aonde estaria Curitiba, aonde estaria Porto Alegre, aonde estaria Salvador, Brasília e Manaus. Se a gente comparar isso aqui com o mapa do Brasil, apesar de estar a imagem ela está um pouco ela está flipada, né? Normalmente Manaus estaria para cá, com relação a São Paulo. Então a gente teria esses caras aqui na costa do Brasil, né? Brasília bem no centro e Manaus aqui em cima. Mas se a gente flipar essa imagem aqui e rotacionar um pouco, lembra bem a posição dessas cidades no mapa do Brasil. Então, só a partir dessa matriz de distância, essa técnica de escalamento multidimensional consegue gerar uma boa aproximação de qual seria, nesse caso aqui, as posições, latitude e longitude relativas dessas cidades. Então, eu consigo ter uma boa aproximação, ou seja, eu consigo, a partir daqui, reconstruir uma projeção, uma aproximação da latitude e longitude dessas cidades, respeitando as relações de distâncias entre as cidades. Então, aqui Porto Alegre e Manaus é a que tem a maior distância aqui entre elas, e a segunda é Porto Alegre, Salvador. Que é esse caso aqui, Porto Alegre, Salvador. E São Paulo e Curitiba são as duas mais próximas. Curitiba, Porto Alegre é a segunda mais próxima, mas não tão próxima quanto com relação a São Paulo e Curitiba. E Brasília é aquele cara que está mais ou menos no meio, né? Está uma distância, com exceção aqui de Manaus, está mais ou menos a mesma distância dos demais. Ou está uma distância muito parecida de São Paulo, Curitiba e Salvador, aqui, todos perto de 15. E se a gente olhar aqui no mapa, está uma distância bem parecida de São Paulo, Curitiba, Salvador. A menor distância é Manaus e a maior distância é Porto Alegre. Quer dizer, essa projeção aqui, que eu gerei somente a partir dessa matriz de distância, é uma boa projeção dos dados, usando o espaço bidimensional. E como que a mágica funciona? Quer dizer, qual que é o princípio por trás dessa técnica, desse algoritmo que faz esse escalonamento
multidimensional. A ideia do escalonamento multidimensional é minimizar o quadrado da diferença entre a distância real, que é a distância que eu tenho aqui, que é dada, né, que eu tenho aqui dessa matriz, e a distância dos objetos nesse meu espaço projetado. Essa distância aqui, então a soma dos quadrados de todas essas distâncias aqui, então se eu calcular a distância desses pontos nesse espaço projetado e subtrair entre dois objetos, entre São Paulo e Curitiba, e subtrair a distância desses dois objetos, real, e levar essa distância ao quadrado, e fizer isso para todos os pares, então, somar aqui para todo mundo, e tirar a raiz quadrada dessa soma, isso aqui é conhecido como função de estresse. Ou seja, eu quero... e a ideia de estresse é de... como se eu estivesse estressando uma mola, ou puxando ou comprimindo a mola, para que essas distâncias aqui fiquem o menor possível, quer dizer, que esse somatório aqui fique o menor possível. Então, a ideia da técnica é minimizar essa função de estresse, essa função da diferença entre o espaço projetado e as distâncias reais que a gente tem da matriz que vem da matriz de similaridade, que é dada como entrada do problema. Então, eu quero calcular aqui os valores de xi e xj, quer dizer, esse novo espaço projetado, de tal maneira a minimizar essa distância. Esse método clássico, ele pega como entrada o quadrado da matriz de distância. Então, eu vou pegar essa distância aqui, elevar ao quadrado, né, cada elemento aqui ao quadrado. A partir dessa matriz aqui, eu vou calcular uma matriz B, que corresponde a essa operação aqui, em que eu vou multiplicar essa matriz B por uma outra matriz C, em que essa matriz C é chamada de matriz central. E a ideia dessa matriz central aqui, dessa operação e dessa matriz central, seria o equivalente a subtrair a média de todo mundo dessa matriz D ao quadrado. Então, a matriz que ela tem uma regrinha para ser construída, tem o link aqui de como que ela é construída. Eu não vou entrar no detalhe de como que é, mas é relativamente simples. Mas o efeito dela é como se eu estivesse subtraindo dessa matriz D aqui a média de cada uma das colunas. É como se estivesse centrando essa matriz D aqui. Essa matriz D quadrada. E aí eu vou calcular os autovalores e autovetores dessa matriz B. Também não vale... eu não vou entrar em detalhes aqui de por que a gente calcula os autovalores e autovetores. Quando a gente estiver estudando PCA, que é uma outra técnica de projeção, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente,
o princípio é bem parecido com o escalonamento multidimensional, mas a ideia aqui dos autovalores e dos autovetores é que eu quero encontrar os eixos de maior variabilidade dessa matriz B. Então, eu quero encontrar aonde essa matriz B aqui tem maior variabilidade. Então, eu quero encontrar os eixos dessa matriz, que são os autovetores, e a magnitude relativa desses caras, que são os autovalores dessa matriz B. Então, calculo essa matriz B aqui, e a aproximação final, quer dizer, os pontos aqui onde eu vou projetar os dados são obtidos a partir dos autovalores e autovetores que eu extraí dessa matriz B. Quer dizer, eu estou fazendo uma matemática aqui para encontrar, para centrar essa matriz de distâncias e encontrar os eixos de maior variabilidade, e usando esses eixos de maior variabilidade para calcular esse x, essa posição aproximada dos pontos a partir da matriz de distância, de tal maneira a minimizar nessa matriz aproximada a distância com relação às distâncias reais. Como a gente viu aqui no exemplo. E quando eu faço essa projeção aqui, eu posso escolher qual que é a dimensionalidade que eu vou querer projetar. Então, se eu quiser visualizar, como numa figura aqui, eu tenho eu vou projetar em um espaço bidimensional, e eu vou selecionar os autovalores correspondentes aos dois maiores, os autovetores correspondentes aos dois maiores autovalores dessa matriz B. Se eu quiser visualizar no espaço tridimensional, eu vou escolher os três autovetores correspondentes aos três maiores autovalores dessa matriz B. Então, isso que permite, por exemplo, que eu visualize uma base de dados que eu tenho uma dimensionalidade muito grande em um espaço bidimensional, preservando, ou tentando preservar o máximo possível a distância original entre os pontos. Além desse método clássico, que é baseado aqui na decomposição em autovalores e autovetores, existem métodos que usam outras técnicas de otimização. Tem alguns que usam otimização interativa, ele calcula um valor aproximado, e aí, com base nessa primeira aproximação, ele tenta iterativamente e convergindo por um valor, tentando minimizar aquela função de estresse, e ele vai fazendo isso com múltiplas passadas e para quando não consegue mais minimizar aquela função de estresse. Ou outras técnicas de otimização também podem ser usadas. Então, enfim, apesar aqui da matemática aqui, ter vários conceitos aqui, né? Matriz central, autovalores e autovetores. O objetivo é que as relações de distâncias que a gente tem aqui
se mantenham com relação às distâncias aqui no espaço projetado. Então, hoje a gente conversou sobre funções de dissimilaridade, medidas de dissimilaridade ou distância, e a gente viu uma técnica de escalonamento multidimensional, cujo objetivo é fazer uma projeção dos dados que preserva as relações de distâncias dada por uma matriz de distância.